Oi, gente, hoje vim conta do dia que eu passei a maior vergonha da minha vida. Bom, eu e meus irmãos fomos convidados para uma festa do amigo do meu irmão. A festa era de noite e eu não queria ir porque naquele dia era o último episódio Chiquititas. Então meus irmãos se arrumaram e foram. Eu fiquei em casa e fiquei vendo Chiquititas. Depois eu fui dormir. No outro dia eu acordei e minha irmã estava se arrumando para sair com minha tia. Eu queria ir, mas estava toda desarrumada. Então eu fiquei em casa assistindo televisão, até que eu escuto umas batidas na porta. PT2. Oi, gente, essa é a PT2 do dia que eu passei a maior vergonha da minha vida. Bom, eu ouvi umas batidas na porta e meu irmão foi ver quem era. Gente, era o menino da festa. Ele veio trazer minha lembrancinha porque eu não tinha ido na festa. Quando eu vi, eu tava toda desarrumada, meu Deus. Eu corri e entranquei no banheiro para ele não ver. Observação, eu achei que ele ia embora rápido, mas demorou demais. Para piorar, eu pensei, HMM, porque eu não me escondo embaixo da cama. Quando eu entrei embaixo da cama, minha irmã estava procurando. E o menino foi em procura junto. E para ficar pior, minha irmã falou, será que ela tá embaixo da cama? PT3? Oi, gente, essa é a PT3 do dia que eu passei a maior vergonha da minha vida. Bom, depois que minha irmã falou aqui, eu gelei. Bateu um desespero. Mas graças a Deus só minha irmã olhou embaixo da cama. Quando ela olhou embaixo da cama, eu tava lá toda encolhida. Minha irmã levantou bem rápido e falou, tem ninguém aqui não, e começou a rir. Quando eles saíram, eu voltei pro banheiro e fiquei lá. Depois meu irmão bateu na porta e falou que o menino já tinha ido embora. Aí eu saí e comi a lembrancinha. E depois daquele dia passei muita vergonha. Fim. O dia que a minha tia vendeu a virgindade dela pro meu professor. Para vocês entenderem melhor, a minha tia tinha 16 anos na época e eu 11. Por nós termos quase a mesma idade, nós éramos muito próximas e éramos inseparáveis. Um dia ela teve que me levar para a escola porque meus pais estavam trabalhando. E como eu estava com infecção urinária, ela teve que ir para explicar para os professores que eu ia ter que ficar saindo para fazer xixi. Eu vi que quando ela foi falar com o meu professor, ela estava andando no corredor. E do nada eles desapareceram. E eu precisei procurar ela para pegar minha mochila que estava com ela. Eu aproveitei para beber água e fui no banheiro. E adivinhem, a minha tia estava beijando um cara no banheiro. Só que eu acabei não vendo quem era porque ela empurrou ele para dentro do banheiro. Eu saí correndo para ela não ver que eu tinha visto e brigar comigo. Ela sempre odiou ter que me levar para a escola. Só que depois desse dia, a minha tia queria me levar todos os dias para a escola. Eu achei estranho até que parte 2. Parte 2 do dia que a minha tia vendeu a virgindade dela pro meu professor. Continuando. Eu tava achando estranho a minha tia querer me levar pra escola todos os dias. Até que um dia, depois de ela ter me deixado na escola, eu segui ela. Eu vi que a minha tia entrou no banheiro feminino e logo depois meu professor entrou também. E detalhe, era o banheiro das meninas. Eu entrei do banheiro também e me escondi numa cabine. Até que eu ouvi eles fazendo aquilo no banheiro do lado. Eles terminaram e logo em seguida meu professor deu muito dinheiro para minha prima. E eu sabia que era a primeira vez dela, porque a gente conversava sobre isso. E sim, eu sei que ela era muito nova para saber o que era isso. Quando cheguei em casa, eu perguntei para ela o que tinha acontecido. E ela confessou que o professor tinha pagado ela pela virgindade mesmo. E essa história foi enviada por uma seguidora. E envia sua história lá na rede vizinha. Até a próxima história! Na adolescência, eu tinha uma amiga que ela vivia na casa do namorado dela, só que ele era militar, então de vez em quando ele tava de serviço. Ela já tava odiando a ideia de dormir lá sozinha, então ela me chamou pra dormir com ela lá essa noite. Eu fui e, gente, a casa era enorme, tipo assim, 3 andares e vários quartos, e só tinha gente na casa. A gente assistiu um filme e foi dormir na mesma cama porque a gente tava morrendo de medo de ficar ali. A casa era um pouco escura e, tipo, tinha um clima muito pesado, juro por Deus, eu não me sentia bem lá nem de dia. Apagamos todas as luzes e fomos dormir. Eu tenho a mania de dormir de bruços, então a palma da minha mão fica sempre pra cima. Minha amiga tem um sono muito pesado e ela dormiu bem rápido, só que eu fiquei lá tentando dormir e não conseguia. De repente eu senti como se alguém alisasse a minha mão, eu achei que era minha amiga. Então eu cutuquei ela, só que ela já tava roncando, gente, tipo assim, sonhando já. Eu fiquei super atenta pra ver se ia acontecer mais alguma coisa quando de repente, não vai dar pra contar tudo, like pra parte 2.
Depois de ter certeza que não era minha amiga que estava alisando as minhas mãos, eu fiquei com muito medo e super apreensiva para ver se alguma coisa ia acontecer. Quando de repente, gente, eu senti como se alguém colocasse as mãos por debaixo dos meus pés, com coberta e tudo, meio que ajeitando para puxar, desse jeito aqui. Não deu tempo nem de pensar em fazer alguma coisa, foi questão de segundos para eu ser arrastada da cama, com tudo. Eu comecei a tentar me segurar e gritei muito, bem alto. Minha amiga acordou super assustada com meu grito e bateu a mão pra acender a luz. No que ela acendeu a luz, gente, é como se aquilo parasse, sumisse, desaparecesse. Não existia mais nada, a não ser eu na metade da cama tentando me segurar e olhando pra cara dela com uma cara de susto enorme. Ela perguntou o que foi, eu tentei explicar pra ela o que tinha acontecido e a gente começou a sentir uma sensação muito ruim dentro do quarto, foi horrível, ninguém conseguiu dormir e até hoje eu não acredito que isso aconteceu comigo. Você sabe como foi que eu descobri que algumas amigas minhas falavam mal de mim? Você sabe como que eu descobri? Tava lá, né? Eu e os comboios de Kenga num bar de noite, tudo tirando onda, só na base do... Até que, naturalmente, a merda veio, né, amigo? Tava lá eu conversando com as meninas que eu chamava de amiga, né? E não era porra, não, deixa eu calar minha boca. Eu já cheia de cana, né? Comecei a flertar com o cara e fui lá beijar ele. E aí, nisso, eu pedi pra minha amiga segurar meu celular. Porque vai que ele queria meu beijo e o celular, né? Nunca se sabe. E aí, nisso, minha amiga ficou segurando meu celular e continuou conversando. Ela e o outro projeto de troço que eu chamava de minha amiga. Passou uns 30 minutos e eu, prontamente voltei, né? Me ajeitando, parecendo bozo, com a boca toda melada. Peguei meu celular e continuei curtindo a noite, né? Mal eu sabia da merda que tava pra acontecer. O seu amor perdido não sabe a hora. Aí você deve estar se perguntando agora, sim, o que tem de impressionante nisso que eu não entendi? Sabe o que tem de impressionante? O que vai vir agora. O que vai vir agora? Passou a noite, né, minha gente, de muita cachaça e beijo. Eu invento de pegar meu celular e olhar as fotos que a gente tinha tirado. Até que eu encontrei um vídeo todo preto e decidi escutar o que tinha nele. E vocês não têm noção do que eu escutei. Simplesmente as lazarentas tacando pau no meu nome. Meu filho, que eu ouvi tanta coisa nesse vídeo. Tanta coisa. Que pererê, que a Sucena é isso, que a Sucena é aquilo, que a Sucena pega todo mundo, que não sei o que, que já foi ficar com outro e não sei o que, não sei o que. E eu lá, sem saber de nada, me acabando de beijar. O que ocorreu foi que eu deixei o celular na mão delas e eu não sabia que estava gravando. Peguei elas falando tudo, porque nem eu, nem ela sabia que tava gravando. Porém, a situação favoreceu a mim, né? E foi assim que eu descobri que eu tava num ninho de cobra fudido. Agora imagina o baque, né? Eu pego o celular pra ver as fotos, os vídeos e tal. Quando eu abro o vídeo achando que ia ser alguma coisa, quando eu vejo que eu boto no ouvido, as peças tá acabando comigo. E foi assim que eu descobri os tipos de amizade que eu tinha, né, velho? Fazer o quê? Ah, eu digo que isso foi Deus que me ajudou. Eu tenho certeza que foi Deus que pegou assim e falou, ó, minha filha, você acha que isso aí é sua amiga? Pera aí, ó. Deus pegou lá, botou o dedinho, botou gravando, deixou lá. História do dia que meu amigo engravidou uma menina de 12 anos. Só pra lembrar, essa história foi enviada por uma seguidora. Então, pra contextualizar, vamos chamar esse meu amigo de Bruno. Nós éramos amigos desde a infância, e quando isso aconteceu, ele tinha 18 anos. E nós estávamos terminando o ensino médio. Eu era uma aluna muito dedicada e participava de todas as atividades da escola. Inclusive, fazia parte do Grêmio Estudantil junto com o Bruno. A gente estava no terceiro colegial e sempre precisávamos ir no período da tarde para fazer algumas atividades, como abrir a biblioteca, colocar música no intervalo e etc. E no período da tarde estudavam as crianças mais novas, que eram do 6º ao 9º ano. E as menininhas do 6º ano eram apaixonadas no Bruno. E o pior é que ele dava moral pra elas. Até que uma vez ele começou a conversar com uma dessas meninas e parecia que ele estava realmente interessado nela. E um dia, no intervalo da aula, ele chamou ela pra biblioteca e eles fizeram aquilo, atrás do armário. Quando ele me contou, eu fiquei muito brava, porque a menina tinha 12 anos e ele 18. Isso era literalmente um crime. Like pra parte 2. Parte 2 do dia que meu amigo engravidou uma menina de 12 anos. Continuando, quando ele me contou que ele tinha feito aquilo com a menina na biblioteca e ela tinha 12 anos, eu fiquei muito brava. Mas ele disse, nem vai dar em nada, relaxa. Só que uns dias depois a menina começou a ir atrás dele e pedir pra ele comprar um teste de gravidez. Ele achou que ela era emocionada, mas depois de tanto ela insistir, ele comprou só pra parar de encher o saco. Então a menina fez o teste na escola, porque a mãe dela não podia sonhar isso. E deu positivo. A mãe dela expulsou ela de casa e hoje eles têm um bebê de 2 anos e moram com a família dele no fundo do quintal. É isso, se você gostou, manda sua história lá na DM. Você conhece esse caso? Era uma vez uma menina de 14 anos com uma vida completamente normal. Ela amava tocar flauta e tinha 5 irmãos. Até que um dia normal ela decidiu dormir com a sua irmã de 9 anos.
Só que no meio da noite ela sentiu um objeto gelado e pontiagudo no seu pescoço. Ao abrir os olhos, ela viu um homem em sua frente, que mandou ela não gritar ou reagir. E assim ela fez. Em silêncio, esse sequestrador e ela saíram para fora da casa. Mas o homem não sabia que a sua irmã de 9 anos tinha acordado na hora que ele entrou no quarto. A menina ficou o tempo inteiro acordada, mas com medo de reagir. Após a menina sair da casa com o sequestrador, ela o reconheceu. Ela lembrou que há uns 7 meses antes, ela e a sua mãe tinham encontrado no centro da cidade um morador de rua. E ela lembrou que após ela e a mãe darem um dinheiro para ele disse que se elas precisassem de algum trabalho em casa, era só chamar ele. E depois de um tempo, quando elas realmente precisaram, ele foi na casa delas e trabalhou lá. Nisso, ela tentou convencer o sequestrador a devolvê-la. Ela disse que seus pais o conheciam e que eles iam a encontrar. E disse que se fosse para matá-la, fazer isso de uma vez. Já o homem, muito calmo, disse que ninguém a encontraria e que ainda não iria matá-la. Nisso, quando a irmã de 9 anos percebeu que eles já tinham ido embora, ela foi acordar sua mãe, que achou que a menina tinha tido apenas um pesadelo e que só foi acreditar na filha depois de ver que a outra menina tinha sumido. Mas até aí, a menina e o sequestrador já estavam longe. Ele levou ela no meio da floresta, onde tinha uma barraca de acampamento. E uma outra mulher, que lhe deu um abraço. Nisso, a mãe da menina já tinha chamado a polícia. Nisso, o homem colocou ela na barraca junto com a outra mulher. E eles começaram uma cerimônia muito estranha, que na verdade era um casamento bizarro entre o sequestrador e a menina, de 14 anos. Depois disso, o sequestrador disse para a menina que ela era propriedade dele, além dele se dizer um profeta, e dizer que a menina deveria passar por diversas coisas ruins para ser perdoada por Deus. Nisso, ele dava diversas drogas para a menina, além de bebedá-la. Ela passava a maior parte do tempo amarrada em uma árvore para não fugir, e chegava a ficar dias sem comer. Nesse tempo, a família e a polícia procuravam incansavelmente. Inclusive, um tio dela foi procurá-la na mata, mas não chegou aí tão a fundo, então não a encontrou. Mas ele gritava o nome dela sem parar e ela escutava, mas ela não pôde responder nenhuma vez. Em julho do mesmo ano, o sequestrador decidiu que queria ter mais uma esposa. E ele queria especificamente a prima da menina que ele tinha acabado de sequestrar. Então, no mesmo dia, ele foi atrás dela. Mas, por sorte, não conseguiram pegar a outra menina. Eles saíam pouquíssimas vezes. E quando saía, disfarçava muito bem a menina. Colocava lenços em seu corpo inteiro e deixava apenas os olhos à mostra. Um dia antes deles mudarem de acampamento, por conta do inverno, o sequestrador decidiu passar numa biblioteca com a menina, até que uma mulher a reconheceu e discretamente chamou a polícia. A polícia chegou e perguntou qual era o nome dela. A menina ficou em choque. Antes mesmo da menina conseguir responder, os policiais pediram para ela tirar o lenço do rosto. Logo, o sequestrador interferiu, falou que era pai dela e que ela não podia tirar o lenço por conta da religião. E assim ele convenceu os policiais e eles foram embora. Nisso, o sequestrador decidiu se mudar para São Diego. Nisso, a família dela continuava procurando. Nesse meio tempo, em uma conversa da irmã mais nova e o pai, a menina estava tentando lembrar detalhes do homem, até que ela lembrou da voz dele e comparou com a voz do homem que estava reformando a casa dela. E ela tinha certeza que era o mesmo homem. Nisso, a menina e o pai foram correndo para a polícia. Porém, a polícia não ligou nada para isso, porque vinha de uma criança de 9 anos. Mas depois de um tempo, a polícia ficou sem nenhuma pista. Então decidiram dar ouvidos à menina. Então a polícia pediu um retrato falado para a menina. Nisso, a cara do sequestrador foi parar em todos os lugares. Até que o homem decidiu voltar para a cidade, onde ele havia sequestrado a menina. Isso após 9 meses do sequestro. Quando eles voltaram para a cidade, eles foram até o mercado comprar alimento. Até que uma mulher que trabalhava no supermercado reconheceu a menina. Nisso, a mulher chamou a polícia, que chegou em minutos, porque ele já tinha se tornado um dos maiores procurados do país. A polícia chegou e logo tirou ela de perto dos sequestradores. Ela voltou para a família dela e continuou vivendo a vida. O sequestrador pegou prisão perpétua, e a esposa dele pegou 15 anos de prisão. Oi, tinha um menino que mudou de cidade, então ele mudou de escola também. Então ele não tinha nenhum amigo. E assim que ele chegou na sala de aula, um cara ficou muito próximo dele, tipo um amiguinho, um coleguinha de classe. E eles começaram a ser muito amigos. Só que todo mundo na escola achava esse menino estranho, o garoto que já era da escola. Depois de um tempo, o menino chamou ele pra ir na casa dele. Quando ele chegou lá, ele achou muito estranho, porque os pais desse menino estavam na porta da casa dele esperando ele com um sorriso, tipo, muito grande. E um olhar muito assustador, tipo... Só que ele entrou na casa do garoto e subiu pro quarto dele. Quando o menino abriu a porta do quarto dele, o chão tava cheio de sangue, as paredes também. E tinham vários corpos de meninos, tipo, da idade dele.
Ele ficou apavorado e resolveu ir embora, saiu correndo. Quando ele foi descer a escada, a família do garoto tava da mesma forma, olhando pra ele, sorrindo e com o olho tipo mega regalado. Falou, pronto, ferrou. O pai do menino acertou ele com alguma coisa que ele não conseguiu ver. E quando ele abriu o olho, ele tava preso nesse quarto, que ele tinha visto vários corpos, e ele tava amarrado na cama, então ele seria o próximo. O dia que minha prima foi longe demais, parte 2. Então, segundo minha prima, quando o cachorro me visse, ele ia parar de correr atrás dela e ia correr atrás de mim. Mas não foi bem assim que aconteceu. A Laura também não era burra. Ela sabia se defender e fugir. Quando ela percebeu que o cachorro estava indo atrás dela, além de ficar chateada porque o plano dela não deu certo, ela foi correndo para casa da minha avó, que ficava do lado do lugar que a gente estava, então não era tão difícil. Eu não conseguia ver muita coisa, mas a minha avó estava na janela e disse que o tempo que ela chegou foi o tempo exato para conseguir deixar o cachorro fora da casa. Sinceramente, foi o dia de sorte da Laura. Ninguém sabia o que estava acontecendo, muito menos o porquê. Minha prima explicou tudo, claro, da versão dela, e eu expliquei da minha. Como eu era a santinha da família, entre aspas, eles acreditaram em mim. A sorte é que eu estava certa o tempo todo. Como eu estava na casa da minha avó e a mãe dela não estava lá, acabou que ela nem recebeu um castigo, mas recebeu uma bronca da minha mãe e da minha avó. A Laura não mudou muita coisa dessa época para hoje. Mas tem um porém nessa história ainda. Lembra quando eu falei que eu era santinha da família? Entre aspas. E que ela me prendia em alguns lugares às vezes? Eu não deixei o barato que ela fez comigo e tranquei ela no banheiro da minha avó. Não vou mentir, eu fiquei muito satisfeita. Mas eu sei que não foi certo, então eu contei pra minha mãe. Hoje em dia ela continua fazendo as mesmas coisas infantis, mas eu acredito que ela tenha aprendido a lição. Ou só que ela não deve pegar pesado com as pegadinhas. História do porquê eu nunca mais usei vestido na escola. Eu tava no 4º ano da escola e eu tava muito feliz porque na minha escola podia usar vestido. Eu não sei porquê, mas eu tava muito animada. Foi numa quarta-feira e eu pedi pra minha mãe pra usar o vestido. E como eu sempre parecia um moleque a minha vida inteira, a minha mãe ficou tipo, usa, claro, com certeza. Então, obviamente, eu fui de vestido pra escola. Só que eu era aquele tipo de criança que se pendurava em árvore, que brincava na terra, não parava quieta 1 minuto. Bom, aí eu fui pra minha aula de nutrição e eu nunca gostei muito dessa aula. Até que a professora começa a me olhar com um olhar meio de engraçado, não sei. Daí ela me chama pra sair da sala junto com ela. Aí quando já estamos lá de fora, ela fecha a porta e eu fiquei meio... não sei. Parte 2 do porquê eu nunca mais uso vestido na escola. Bom, aí a professora me chamou pra sair da sala junto com ela e ela fechou a porta e eu fiquei meio... não sei o que tá acontecendo. Ela lentamente tira o sapato e eu fico... E ela tava me olhando muito intensamente enquanto tirava os sapatos. Eu tava tão confusa a ponto de não lembrar o meu nome. E ela falou pra eu não me mexer e eu começo a entrar em pânico. Ela literalmente pegou o sapato e jogou em mim. Eu pulei e ela bateu na parte inferior do meu vestido. O sapato foi voando até que ele parou do lado de uma aranha. E foi a maior aranha que eu já vi na vida. Tanto ela quanto eu estávamos surtando. Até que ela me explicou que quando ela viu meu vestido, ela teve que me tirar da sala. Eu só agradeci, mas eu nunca mais usei vestido na escola.
Rapaz, essa história eu guardei por muito tempo pra contar pra vocês. Eu juro pra você que eu tava guardando essa história pro momento que eu tivesse flopada, eu soltar. É uma história que as pessoas que me seguem no Instagram estão esperando já tem um tempo. E, amigo, não passe esse vídeo não. Espera, você já não começou a ver o vídeo, espere até o final. Primeiramente eu vou explicar aqui como é que funcionam os meus vídeos. Eu falo demais. Só que as minhas histórias são verdadeiras e interessantes. Então, tipo, não tem como resumir isso em 60 segundos. Então, tipo assim, velho, essa história eu vou pedir pra você que tem um pouquinho de paciência e assista, se tiver continuidade, assista. Pra não morrer curioso, porque essa história aqui, amigo, véi, é sério, essa é uma história que eu gosto de contar, porque puta merda. Acabou que eu vou falar aqui do vídeo, eu fiz a propaganda toda e não vai dar. Eu vou contar só o comecinho da história aqui nesse vídeo, pra você acabar de ver, entrar no meu perfil e ver o resto. Então vamos lá! Tava eu em casa com minha mãe sozinha, e aí todo mundo começou a dar fé que tava uma pessoa faltando dentro de casa. Na verdade, não tava bem faltando uma pessoa, tava faltando o Pingo. Pingo era o meu pitbull, este daqui. Enfim, era o nosso cachorro, simplesmente evaporou da casa. Aí nisso lá vai eu e mãe gritando pela casa, né? Só Pingo! E Pingo nada. Aí eu saí mais minha mãe pela rua, né? Procurou esse cachorro e nada. Daí a pouco chega uma vizinha e fala assim: ah, é um cachorro pequenininho, eu vi tal pessoa pegando ele. A gente, como é que é, rapaz? Essa tal pessoa que ela viu pegando o cachorro era um homem grande que simplesmente viu o Pingo dando vacilo na frente da casa e raptou o meu cachorro. Ah, se você na história é só isso? Não. Você não tem noção do que isso aqui vai virar, velho. Minha mãe já com cano no corpo, praticamente de ódio, já cansada de procurar esse cachorro, falou: rapaz, quem foi que pegou a porra do Pingo? Quem foi que pegou esse cachorro? Rapaz, a mulher: rapaz, eu acho que o homem que pegou esse cachorro mora em tal lugar e tal lugar. Amanhã, ah é? Pois vamos bater lá. Lá vai eu e manhã na casa desse. Rapaz, velho, pra que merda essa vizinha foi abrir a boca pra dizer onde esse homem morava? Lá vai eu e manhã lá. Daí a pouco me sai um homem lá de dentro, um homem grandão, olha. Primeiramente que antes dele chegar, chegou o primeiro cheiro de maconha. Menino fedor de maconha cobrindo no centro. Eu digo: mãe, isso daqui não tá me cheirando bem. Ai, mãe, eu sei, isso é maconha. Só que aí, detalhe, na hora que esse homem abriu a porta e veio, eu olhei pra dentro da casa dele. E eu vi um negócio preto no chão, como se fosse um mundo de ferro. E tinha outras pessoas dentro desse quarto. Eu falei: rapaz. Aí o homem chegou, né? Eu desviei o olhar, digo: não quero perder meus olhos aqui. Aí minha mãe, ao invés de tratar o homem com educação, ela já virada no saci como já tá, virou pra ele e já foi apontando o dedo na cara. E você pegou meu cachorro, e você deveria ter perguntado de quem era primeiro. E eu só com o olho desse tamanho: devolva meu cachorro, vai ser o sem velho. Rapaz, velho, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, querendo controlar minha mãe, nada. Nessa brincadeira da minha mãe com o dedo na cara do homem, falando: me dê meu cachorro, me dê meu cachorro, o homem frio e calculista só recebendo o dedo aqui, ó, e calado. E eu: meu Deus, manhã, meu Deus, manhã. Minha mãe não queria mais saber de nada, ela só queria saber do cachorro. O cara friamente virou e perguntou: seu cachorro é desse jeito, manhã? É. Aí ele virou e falou assim: ó, fulano, pegue lá. Nisso, eu ainda com o olho dentro da porra daquele quarto. Eu olhando: que desgrama é aquilo preto no chão? Fiquei encucada. Aí daí a pouco veio o cara com um pingo na mão. Aí minha mãe: tá vendo, eu sabia. Minha mãe simplesmente bafou o cachorro na mão do homem, pegou, deu as costas e a gente saiu com o pingo. O que nenhuma de nós duas sabia é que manhã não tinha apontado o dedo na cara de um homem normal. Ela simplesmente meteu o dedo na cara de um traficante. Literalmente o chefe de uma quadrilha. O chefe de uma quadrilha. E nem eu e nem ela sabia. Sabe o que era aquele monte de coisa preta no chão? Fuzil. Ah, amiga, eu nunca vou esquecer essa história. A gente só descobriu dias depois, quando a polícia pegou eles e soltou no... Uma mulher chamada Maria, e ela tinha um filhinho de 9 meses. O que ela mais queria na vida era que o filhinho dela falasse as primeiras palavras dele. Que óbvio que ela queria que fosse mamãe, mas enfim. Uma vez ela tava lavando louça e o marido dela falou: vem cá, ele vai falar as primeiras palavras. Ele tá tipo bê, bê, bê. Depois de algum tempo fazendo bê, 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 ela falou: a mamãe vai morrer. A Maria olhou pro marido dela, tipo... O marido ficou tipo... Ela falou: não falou errado, não falou nada de mamãe vai morrer, não. Depois de algum tempo, a criança repetiu a mesma coisa, só que com uma cara meio... Enfim, eles fingiram que nada aconteceu e foram dormir. No dia seguinte, quando a Maria tava indo pro trabalho, ela sofreu um acidente de carro. Foi levada às pressas pro hospital, onde o marido e o filhinho dela encontraram ela lá. E quando os dois foram entrar dentro do quarto pra visitar a mãe, a criança olhou pra mãe e falou a mesma coisa. E alguns segundos depois, a Maria acabou morrendo de fato. Oi!
Tinha uma menina chamada Molly. Tinha muita curiosidade sobre o que acontecia depois que você morria. Ela tinha o hábito de matar alguns animais pequenos pra ver o que acontecia com eles depois que eles morriam. Até que um dia ela tava conversando com a mãe dela. Ela falou: mãe, quando você morrer, você pode me mostrar o que acontece? A mãe dela riu e falou: claro, filha. Até que a Molly disse ok e foi embora. Naquela noite, quando a mãe da Molly tava dormindo, Molly entrou no quarto dela com uma faca e começou a atacar a mãe repetidas vezes no estômago. A mãe dela gritava e chorava de dor. Gritou: filho, o que você tá fazendo? E ela continuava batendo na mãe, esfaqueando a mãe com um sorriso no rosto. Até que ela disse: você me prometeu que eu me mostraria o que acontecia depois que você morresse. Então é melhor você cumprir a sua promessa. História de quando eu peguei o meu pai e o meu tio fazendo aquilo. Para vocês entenderem melhor, o meu tio era o irmão da minha mãe. Meus pais eram casados há mais de 20 anos e a nossa família sempre foi muito unida e por isso todo mundo morava perto. E esse meu tio, em especial, era muito próximo do meu pai. Mas eu achava que essa proximidade não era nada especial, até porque eles eram cunhados. Esse meu tio frequentava a igreja. Aquele típico tio homofóbico, sabe? Inclusive, quando eu me assumi um homem trans gay, ele disse que eu era a decepção da família. A vergonha, sabe? Enfim, né? Minha mãe trabalhava num salão de beleza e eu sempre ia ajudar ela quando o salão estava muito cheio. E nesse dia, eu estava meio doente, então eu liguei para minha mãe e perguntei se ela estava precisando de ajuda no salão. Ela me disse que não precisava e que era melhor eu ficar em casa. E meu pai ficou em casa cuidando de mim. Até que meu tio chegou e meu pai pediu para eu subir para descansar. Parte 2 da história de quando eu peguei o meu pai e o meu tio fazendo aquilo. Continuando. Depois que meu pai pediu para eu subir, eu simplesmente deitei na cama e dormi. E quando eu acordei, já estava anoitecendo. Eu continuei na cama mexendo no celular até que eu comecei a ouvir uns barulhos, que pareciam uns gritos abafados, sabe? Eu desci na sala para verificar e quando eu vi, eu fiquei paralisado. Sim, isso mesmo, meu pai estava com meu tio na sala fazendo aquilo. Eu corri pro meu quarto, peguei o celular e comecei a gravar tudo. E depois que eles pararam de fazer aquilo, eu desci e falei que eu vi o que eles tinham feito. Olharam com um olhar desentendido, sabe? Mas eu mostrei o vídeo pra eles. Me pediram pra apagar, mas eu não apaguei. E por muito tempo eles me deram dinheiro pra eu não contar. Só que eu não achava certo e contei pra minha mãe, que contou pra minha avó e deserdou o meu tio. E como a minha avó tinha muito dinheiro, meu tio vai ficar sem nada. E hoje em dia os dois moram juntos e fingem que nem conhecem a gente. E depois minha mãe descobriu que é lésbica. Me manda sua história!